Pessoal, o clima está esquentando cada vez mais entre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o presidente Lula. Eles andaram batendo boca aí, né? O Lula falou lá na cúpula dos BRICS que queria arrumar uma moeda para fazer as negociações que não fosse o dólar, né? O Lula quer criar uma moeda, usar uma moeda para fazer as negociações internacionais que seja desvinculada do dólar, né? Uma outra moeda, né? Criar uma moeda forte para fazer essas negociações aí através dos países que se encontram no BRICS sem usar o dólar. E o Trump não gostou nada das declarações do Lula aí, querendo, né, criar essa moeda, e a coisa pegou fogo, né? Então nós vamos ver aí a declaração do Trump falando sobre esse assunto e também do Lula falando sobre esse assunto. E o clima está ficando quente mesmo entre o velhinho da picanha e o Donald Trump, né? Além disso, também, vamos repercutir aqui também, vamos mostrar alguns vídeos ali da Globo News, né? Porque também agora a empresa do Donald Trump, a Trump Media e a Rumble, que estão com ações ali contra o Alexandre de Moraes, né? Parece que também já estão fazendo mais uma intimação para o Alexandre de Moraes, né, prestar contas ali sobre a censura que ele realizou em perfis dessas plataformas, né, tanto a Trump Media como a Rumble. Então o clima está ficando quente entre Brasil e Estados Unidos ali. O Trump não está nada satisfeito com o Lula e nem com o Alexandre de Moraes, né? O Trump já tinha reclamado do STF por estar perseguindo o Bolsonaro nesses dias mesmo, né? O Lula também respondeu a isso, né? Tinha dado uma resposta, eu até postei um vídeo aí falando sobre isso. O Lula respondeu ali ao Trump, né? Reclamou que o Trump está se metendo, só que o Lula se mete em tudo que é assunto que não tem nada a ver com ele, né? Se mete com Israel, se mete com o Irã, se mete com a Palestina, se mete com a Rússia, se mete com a Croácia, se mete com todo mundo, né? Tá dando palpite para todo lado aí. E quando alguém dá um palpite sobre o Brasil, ele fica ofendidinho, né? Fica ofendidinho, diz que o Brasil é soberano, que ninguém tem que se meter com nada disso. Então é aquele papo furado de sempre, né? Mas é isso aí, pessoal. Nós vamos ver aí, repercutir esses vídeos, né? E eu vou mostrar tudo para você aí. Mas antes eu queria te pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também depois deixar o seu comentário aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver primeiro aqui um vídeo do Trump falando aí sobre o Lula, sobre essa questão dos BRICS, né? Reclamando ali dos BRICS por conta da fala do Lula querendo criar uma nova moeda aí. Vamos ver. But then a couple days ago, you issued a new tariff threat to members of the BRICS countries for if they aligned with anti-American policies. 10%, George. That would be India, Brazil. That's Russia, right. They have to pay South Africa. 10% if they're in BRICS. Because Yeah. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir, or is Yeah, that pretty if soon. they engage in some behavior? BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard. E o Trump, né, dizendo que os BRICS estão querendo tirar o dólar de moeda padrão das negociações internacionais e criar uma nova moeda. E por conta disso, os países que participarem dessa tentativa vão ser sobretaxados em mais 10% nas negociações com os Estados Unidos, né? E aí o Lula, né, com aquela papagaiada de sempre, já respondeu ali, ficou irritadinho, falando sobre soberania. Vamos ver o vídeo, depois a gente comenta. Não nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos
Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo, e nós defendemos o multilateralismo. Esse presidente Lula é mesmo muito engraçadinho, né? Ele está reclamando que o Trump estaria aí interferindo nas decisões, né, do país aqui do Brasil, né, que o Brasil é soberano para tomar suas decisões. Mas o Lula não para de se interferir em tudo que é país, inclusive no próprio Estados Unidos, né? Porque o que ele ficou reclamando aí das ações do Trump com relação ao comércio exterior, as novas taxas que o Trump impôs aí para alguns países, né? Ele reclamou pra caramba, falou um monte, né? Disse o que quis e o que não quis, né? Reclamou de Israel pra caramba, tanto com relação ao ataque ao Irã, como também como a defensiva contra a Palestina, né? Após o ataque da Palestina a Israel, né? Israel vem tentando se defender ali e reagindo, né, aos ataques lá da Palestina, e o Lula vive se metendo com tudo isso, né? Mas quando falam qualquer coisa sobre o Brasil, ele se ofende, fica nervosinho, né? E ninguém deve interferir com a soberania brasileira, mas é uma papagaiada generalizada. Bom, agora vamos ver, né, a Daniela, famosa Mortadela Lima, dando a notícia ali de uma nova ação que está pedindo explicações ali do Alexandre de Moraes sobre a censura cometida sobre a Trump Media e a Rumble. E a Daniela Lima ficou ali bem chateada com mais uma ação dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Vamos ver. A Justiça dos Estados Unidos, mais notadamente um tribunal da Flórida, voltou a emitir uma intimação para o ministro Alexandre de Moraes, num caso que ainda é movido, né, pela Rumble, uma rede social que é tipo concorrente do YouTube, e a Trump Media, que diz precisar dos sistemas da Rumble para operar em determinados locais. De novo, né, o que essas duas empresas alegam na Justiça dos Estados Unidos? Que estaria havendo censura, abro aspas aqui, fecho aspas, em decisões do ministro de retirada de conteúdo das plataformas ou bloqueio de perfis aqui no Brasil. Elas reclamam nos Estados Unidos de decisões do ministro que tratam de conteúdo considerado pelo Supremo Tribunal Federal abusivo, instigador de golpe, violência, racismo, misoginia, coisa que o vale a crime. O Supremo deu uma decisão a respeito desse assunto, agora já não é mais de um homem, é de um tribunal, não é mesmo? De perfis para atuarem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por óbvio, o ministro não tem jurisdição. Mas para operar dentro do Brasil, as empresas precisam seguir a lei brasileira. A Rumble está fora do ar por descumprimento de decisão judicial. A fonte que eu consegui acionar para confirmar, a palavra me fugiu, para confirmar essa informação, disse basicamente que essa citação, essa intimação, é só fruto de uma atualização de endereço para entrega da citação anterior, porque, como eu trouxe lá atrás, a Justiça já havia declinado de uma ação imediata, né, da antecipação de uma ação urgente ou uma decisão contra o ministro por falta de dados básicos. Então, agora, as duas empresas americanas estão entregando, atualizando o endereço, etc. e tal, para tentar citar o ministro Alexandre de Moraes. A gente segue aqui de olho no que está acontecendo. Esse movimento vem um dia depois da fala de Donald Trump em menção a Jair Messias Bolsonaro. Sempre bom aqui ressaltar, o ministro não tem bens nos Estados Unidos, segundo declaração das pessoas ali da assessoria dos próximos no Supremo Tribunal Federal. O ministro não tem bens, não tem dinheiro nos Estados Unidos e não tem visto americano ativo. Não, Daniela Lima, não é bem assim, não. Ele tentou interferir em perfis lá nos Estados Unidos também, tentou derrubar perfis que estavam vinculados a contas lá nos Estados Unidos também.
E isso não pode acontecer, né? Nos Estados Unidos não existe censura. As pessoas têm o direito de falar o que bem entendem nas redes sociais, né? Não é que nem aqui no Brasil, onde o Lula está tentando implementar o mesmo esquema da China, né? Onde só existe ali propaganda pró-governo, né? Ninguém pode falar mal do governo, né? Então é isso que o Lula e a Janja também querem implementar aqui no Brasil, né? O pessoal do PT, o pessoal da esquerda tá doidinho para implementar a censura. Porém, lá nos Estados Unidos não é assim. Então, Alexandre de Moraes não tem autoridade para interferir em perfis que estão dentro de contas lá nos Estados Unidos. E é por isso que ele vai, se Deus quiser, sofrer sanções aí por parte dos Estados Unidos, né? Mas é isso daí. Agora, pessoal, nós vamos ver a repercussão aqui também ali na Globo News, né? Parece que o Lula não vai sancionar o aumento dos deputados lá na Câmara dos Deputados, né? Estão querendo aumentar de 513 para 531 ou 523, eu não sei quanto exatamente, mas eles estão querendo aumentar o número dos deputados, né? Aprovaram lá no Congresso isso, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e a lei foi para o Lula sancionar, e parece que o Lula não vai sancionar. E o Alcolumbre já disse que se o Lula não sancionar, o Congresso vai sancionar, vai derrubar a negativa do Lula. Então, mais uma briga aí para o presidente Lula encarar com o Congresso. Vamos ver essa repercussão. Aí vamos para a decisão do Lula. O Lula tinha 3 possibilidades, né? Vetar, sancionar ou lavar as mãos, né? Olhar para o lado, perdi o prazo, fica para o Congresso. Ele optou por uma alternativa, em se confirmando, que é um equilíbrio de desgaste. Porque, vejamos, se ele sanciona, ele obviamente teria um pontinho, ia ganhar uma estrelinha do Congresso, mas ia se desgastar com uma opinião pública flagrantemente contra essa medida, e isso foi tá expresso em pesquisas, né? 70%. E o governo não está podendo se desgastar com a opinião pública. Se ele veta, obviamente ele ganha a estrelinha com a opinião pública, que é contrária a isso, mas ia pegar uma guerra, um desgaste grande no Congresso, inclusive do ponto de vista da independência dos poderes. Podia dizer, não, o Congresso tem direito de definir. É uma decisão sobre ele próprio. Além disso, eu destaco que estados como Pará, como Ceará e como Rio Grande do Norte ganharão parlamentares. E são estados que estão com líderes na base de apoio do Congresso. Pará ganha 4, de Helder Barbalho. Ceará ganha 1, é um enclave petista há bastante tempo, né? Mas podemos falar do campo de esquerda. E Rio Grande do Norte ganha 2 deputados, que também tem uma governadora petista que foi reeleita. Então, assim, pensando em todos esses elementos, se desgastar mais com um campo e menos com o outro, eu acho que Lula, se não sancionar e deixar para o Congresso, mas também não vetar, ele equilibra desgastes, né? Não derruba a medida, que seria, obviamente, derrubada, e se desgasta um pouco menos com a sociedade do que se sancionasse e, portanto, lançasse as digitais numa medida impopular. Bom, segundo reportagem aí da própria Globo News, né, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o Lula não vai sancionar, mas também não vai negar. Então, vai devolver a medida lá para o Congresso, e o Alcolumbre respondeu o seguinte: deve voltar para o senhor? O senhor, como presidente do Congresso, deve promulgar? Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10h01. Presidente, o senhor vai na reunião de conciliação dia 15? Tem que ir, né? Parece que o Alcolumbre não está com muita paciência para discutir o assunto, não, né? Diz que se chegar às 10 da manhã, às 10h01, já vai ser promulgada a lei que aumenta a quantidade de deputados, né?
E aí o Lula, né, ficou em cima do muro, né, nem aprovou, nem desaprovou, né, nem vetou, nem sancionou, vai devolver para o Congresso e deixar que o Congresso se vire aí com a medida, né? Porque se ele vetasse, ele iria entrar numa guerra com o Congresso. E se ele aprovasse, ele iria perder popularidade, já que toda a campanha que eles estão fazendo agora lá na internet, né? Criaram vídeos de inteligência artificial, tal, tudo batendo em cima do Congresso, né? Principalmente do Hugo Mota, né? Criaram até um personagem ali que se chama Hugo também, só que se chama Hugo Nem Se Importa, que seria o Hugo Mota aí, né? Então, o governo está tentando bater no Congresso, desmoralizar o Congresso e tentando ganhar popularidade. Mas acontece que ninguém mais cai nessa onda do Lula de ricos contra pobres, né? Essa divisão do país, ninguém mais está acreditando nessa balela aí, né? Todo mundo já sabe que isso é puro discurso eleitoreiro, até porque os grandes empresários aí brasileiros estão ganhando dinheiro a rodo com os governos do Lula, né? Os banqueiros, nos 2 primeiros mandatos do Lula, ganharam dinheiro como nunca tinham ganhado anteriormente. Tanto é que o próprio Itaú, que até foi invadido agora por militantes ali, o prédio do Itaú, aqui em São Paulo, né, o principal prédio do Itaú aqui em São Paulo, foi invadido por militantes aí do PT, dos movimentos sem terra, dos líderes sindicais ali, foi invadido. A galera foi lá fazer barulho no prédio lá, né? Entrou lá no saguão do prédio, começaram a fazer bagunça e tal. Mas o Itaú, na verdade, apoiou a eleição do Lula, porque tinha interesse nisso, porque da outra vez o Itaú ganhou dinheiro a dar com pau aí com o governo Lula, né? E não vamos nem comentar aqui sobre os irmãos batistas, né? Que deveriam ter sido presos, estar presos aí devido às falcatruas aí, confesso, chegaram a fugir do Brasil para não ser presos, né? E agora são os melhores amiguinhos do Lula aí, né? O Lula não sai lá da JBS, já foi várias vezes lá, já gravou vídeos, fez palanque lá na JBS. Alguém acredita ainda nessas mentiras do Lula, né? O Lula, pelo amor de Deus, não dá mais para acreditar, né? Precisa ser muito mané para acreditar nessas mentiras do Lula. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e também deixe o seu comentário, beleza? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. E um grande abraço, fique com Deus e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!